O amor não precisa de fogos de artifício para existir. Muitas vezes ele só precisa de um "estou aqui". Respira comigo. Inspira pelo nariz, solta devagar pela boca. Agora imagina você chegando em casa depois de um dia corrido. Trânsito, prazos, mensagens sem resposta. A porta se abre e, antes de qualquer palavra, você oferece um olhar inteiro. Só 5 segundos de presença. Oi, meu bem, cheguei. É pouco? Mas é exatamente isso que repetido sustenta um nós. Porque relacionamento não é um lugar para onde viajamos de vez em quando. É o caminho que escolhemos a cada manhã, no improviso da rotina, entre louça e risadas, entre sono e vontade. E neste caminho, os grandes gestos brilham sim, mas quem acende as luzes todos os dias são os pequenos. Um sorriso de chegada, um toque no ombro, uma pergunta honesta. Quando a vida corre depressa, as esperanças ficam apertadas. A cabeça viaja, o corpo fica, a conversa falha. E é fácil acreditar que a solução é um plano enorme, um fim de semana perfeito, uma transformação de filme. Mas a verdade é que o amor é mais parecido com água do que com fogo. Ele precisa de constância, de goles distribuídos ao longo do dia. Você pode começar agora. Quando encontrar a pessoa que você ama, diga o nome dela, olhe nos olhos, segure a mão por 3 segundos a mais do que faria. Se o clima estiver estranho, convide para uma respiração conjunta. Topa 2 respirações comigo? Não é místico, é biológico. O corpo entende antes da cabeça. Talvez hoje tenha havido um desencontro. Uma mensagem seca, um silêncio maior, um ruído que cresceu. Você sente o impulso de provar seu ponto, de defender sua versão, de listar os sempres e os nuncas. Eu te convido a tentar outro caminho. Em vez de acusar, descreva. Em vez de generalizar, especifique. Em vez de empurrar, ofereça a mão. Eu me senti deslocado quando chegamos à festa e você foi falar com todo mundo sem me apresentar. A gente pode combinar uma forma melhor da próxima vez? Percebe? Você não diminui a sua dor, você só a entrega de um jeito que o outro possa segurar. A comunicação gentil não é moleza, é coragem bem colocada. Às vezes a conversa emperra, o tom sobe, o corpo contrai, o coração acelera. Vale a pausa combinada. Estou muito reativo, preciso de 20 minutos, eu volto. Pausa não é abandono, é cuidado. Você bebe água, caminha pelo corredor, respira. Quando volta, volta com a intenção de entender e de ser entendido. E então você busca o 1% de acordo. É verdade, eu interrompi você no meio. Esse 1% abre uma brecha por onde o encontro passa. Quero te contar uma cena simples. 2 corpos cansados num sofá. Entre eles 3 coisas. Um celular, uma vontade de ter razão e um medo de virar assunto chato. A pessoa A decide algo pequeno. Eu queria te ouvir sem pressa. Como você está? A pessoa B estranha, depois relaxa, depois fala. No meio do relato, a pessoa A resiste à tentação de dar a solução e pergunta: você quer que eu te ouça ou que eu te ajude a pensar numa saída? A conversa muda de cor. A mensagem que chega é: eu me importo com o que você sente agora, não com a aparência que isso tem. Esse é o tipo de gesto invisível que reposiciona todo o relacionamento. E porque a vida não é agenda vazia, precisamos de rituais que caibam em dias cheios. Experimente o olhar de chegada e o abraço de 10 segundos. Experimente o check-in 5x5, 5 minutos para cada um, sem interrupções, com 4 perguntas e uma despedida. Como estou chegando agora? Do que preciso esta semana? Agradeço por o que me frustrou e como podemos ajustar. E por fim, um desejo para nós. Coloque o celular no modo não perturbe. Façam uma caneca de chá. Esse encontro é vacina de vínculo. Se hoje você sente que a casa ficou pesada, tente hidratar o dia com pequenos gestos. Um bilhete de 3 linhas. Pensei em você quando ouvi aquela música. Obrigado por ter passado no mercado. Admiro como você respira fundo quando se irrita. Um bilhete não resolve um conflito antigo, mas lembra 2 corações que eles estão do mesmo lado da ponte. Amanhã ofereça a bebida preferida antes de qualquer conversa difícil.
Depois de amanhã, pergunte: como está sua energia? Não é o tamanho do gesto, é a constância, é como regar planta. Falemos de desejo com ternura. Desejo vive de segurança e novidade ao mesmo tempo. Segurança para o corpo não se defender. Novidade para o corpo se interessar. A segurança vem de previsibilidade. Quando você diz a que horas volta, quando manda um cheguei, quando explica o contexto sem virar relatório, quando pede desculpas sem mais. A novidade não precisa de circo. Pode ser música na cozinha, banho de luz apagada, massagem de mãos, e se a gente trocasse o sofá pela varanda hoje? Testem um menu de carinhos. Cada um escolhe 2 itens para a noite. Beijos lentos, abraço deitado, massagem de ombros, cafuné, dança colada. Perguntas que abrem caminho. Está bom para você? Mais devagar? Quer trocar? Consentimento entusiasmado. Aproxima. E quando o ciúme vier, ciúme é um alarme. Gritar com o alarme não apaga incêndio. Tente nomear. Senti ciúme quando vi tal coisa. Tente entender. O que esse medo está tentando proteger? Tente pedir. Você pode me mandar uma mensagem quando chegar? Confiança se constrói com tijolos pequenos. Combinar horários, avisar atrasos, ser transparente sem invasão. E quando escorregar, repare. Reparar é mais valioso que prometer perfeição. Dinheiro, louça, sogra, celular. Quase nunca é só sobre o que parece. Por trás da pilha de pratos existe a pergunta: somos uma equipe? Por trás do extrato do cartão, outra pergunta: nosso futuro está cuidado? Por trás do celular, uma terceira: eu ainda sou interessante para você? Façam acordos visíveis. Escrevam as tarefas todas, inclusive as invisíveis, como lembrar de consulta e comprar presente do sobrinho. 3 potes de dinheiro: essenciais, experiências e reserva. Um mínimo de segurança, um mínimo de romance. Sobre telas, criem uma regra amorosa. 20 minutos sem celular nas refeições e no check-in da semana. Quando algo incomodar na internet, conversem sem acusação. Eu me senti inseguro com tal comentário. Como a gente ajusta? Talvez você esteja ouvindo isso com um peso antigo no peito. Um erro seu. Uma coisa que fizeram com você. Uma palavra que não volta. Não dá para pular a dor, mas dá para atravessar com recurso. Primeiro, reconheça o que foi. Depois, pergunte: o que eu posso fazer hoje para tornar nosso agora um pouco melhor? Às vezes a resposta é prática. Eu cuido do jantar. Às vezes é simbólica. Eu te escuto sem defender. Às vezes é corporal. Vem no meu abraço por 20 segundos. Repare. Quando o reparo vira hábito, o passado perde dentes. E porque todo caminho precisa de mão na massa, te convido a um desafio simples de 7 dias, repetível quantas vezes quiser. Dia 1, um sorriso de chegada como se fosse a primeira vez. Dia 2, um bilhete específico, 2 linhas e um coração desenhado torto. Dia 3, uma surpresa pequena, a caneca com mensagem, o lanche favorito. A playlist com 3 músicas que tem a cara de vocês. Dia 4, gratidão em voz alta. Diga o que e por quê. Dia 5, escuta total por 15 minutos sem interromper, com a frase no final: entendi que você se sentiu, acertei? Dia 6, abraço de 20 segundos, respirando no mesmo ritmo. Dia 7, mini encontro em casa. Apaguem as telas, acendam uma vela, escolham uma pergunta para conversar. O objetivo não é o plano, é a presença que o plano permite. Se um dia não rolar, tudo bem, voltem amanhã. Constância vale mais que perfeição. Cada relação tem seu ritmo. Há semanas fartas de tempo e há semanas apertadas, com pouco sono e muita cobrança. O importante é não perder a direção. Voltar ao cuidado, ao detalhe, ao gesto pequeno que diz você importa. Lembre-se, o amor não se mede por discursos grandiosos, e sim pela soma de momentos breves, repetidos, significativos. Agora, uma conversa sobre expectativas. Quantas brigas nasceram de expectativas que ninguém disse em voz alta? Proponha uma pergunta nova.
Qual é o mínimo viável de conexão para nós nesta fase? Talvez hoje seja 15 minutos depois do jantar, 2 caminhadas por semana, uma minicita às sextas. Talvez mude mês que vem. O combinado se revisa e, se quebrar, repara. Furei nossa cesta. Eu me organizo para a próxima e hoje te escuto por 20 minutos, pode ser? Quando você se perceber engatando a marcha da defesa, experimente uma manobra. Procure algo com que concorda, mesmo que seja pequeno. É verdade que eu prometi e não cumpri. O corpo do outro relaxa. Em seguida, faça um pedido claro. Me ajuda a lembrar com uma mensagem no dia? Pedir não é fraqueza, é mapa. 2 imagens para os dias nublados. A primeira é a de uma planta. Você não grita com a planta para que ela cresça. Você dá água, luz e espaço. Às vezes ela parece parada e de repente, num dia qualquer, lá está uma folha nova. A segunda é a de 2 mãos que trabalham juntas. Uma segura a lanterna, a outra segura a mala. Uma cozinha, a outra lava, uma fala, a outra escuta. E depois trocam. Parceria é dança. Nem sempre com o passo certo, mas com a mesma música. Se o passado pesar, se a conversa travar, se a chama parecer baixa, lembre desta sequência: parar, reconhecer, informar, retornar, reparar, aprender. Pare para não ferir mais, reconheça o que fez, informe seu tempo de pausa, retorne como prometeu, repare com gesto concreto, aprenda qual gatilho acendeu tudo e que acordo novo precisa nascer. Essa sequência é um salva-vidas discreto para atravessar ondas. Talvez hoje você precise de coragem para um pedido. Eu gostaria de caminhar com você depois do jantar. Podemos conversar 15 minutos antes de dormir? Que tal organizarmos um mini encontro na sexta? Quando a gente pede com respeito, o outro ganha um mapa de como amar melhor. E quando o outro pede, a gente aprende um caminho novo. É troca. Humor bem colocado é remédio. Rir de si mesmo, não do outro. Brincar com o exagero sem menosprezar a dor. Às vezes, no meio da tensão, olha a gente ensaiando novela mexicana quebra o gelo. Outras vezes, silêncio acolhedor vale mais. Perceber o que cabe em cada minuto é arte que se aprende praticando. Pensem num calendário de alegria. 12 coisas que vocês amam fazer juntos. 1 por mês. Pode ser tomar sorvete na praça, jogar baralho, ver as estrelas deitado no chão da sala, cozinhar algo novo, refazer uma foto antiga, visitar um lugar que tem história para vocês. Marquem no calendário como marcam consulta. A alegria também pede data. E quando a comparação tentar mudar o foco, porque na internet todo mundo parece perfeito, voltem para a pergunta importante. O que faz sentido para a nossa verdade? Seu relacionamento não precisa parecer com o de ninguém. Ele precisa ser respirável para vocês dois. Às vezes isso significa ir mais devagar. Às vezes admitir que estão precisando de ajuda. Terapia de casal não é derrota, é zelo. É dizer, eu cuido deste nós o suficiente para pedir outra lanterna. Antes de terminar, 3 frases de bolso para guardar perto do coração. A primeira, você quer que eu escute ou que eu ajude? A segunda, obrigado por... E complete com algo específico, por menor que pareça. A terceira, fazemos um tempinho para nós. Essas 3 frases repetidas aproximam. E uma quarta para momentos de chuva. Eu não sei resolver agora, mas eu quero tentar com você. Agora fecha os olhos um instante. Imagina vocês dois de mãos dadas, simples, sem produção. Um passo pequeno à frente. O mundo continua barulhento, eu sei. Mas entre um compromisso e outro, sempre existe espaço para um gesto. Escolha um gesto hoje. Um abraço mais demorado. Um bilhete curtinho. Uma pergunta sincera. Uma xícara preparada com carinho. Amanhã outro. Depois outro. Com o tempo, a confiança vira chão, a casa volta a ter cheiro de nós e o amor, aquele de todos os dias, encontra de novo o seu lugar. Obrigado por escutar até aqui. Se este cuidado te alcançou, conta para mim qual gesto você vai experimentar agora. Eu estou torcendo por vocês.